Salve Maria Imaculada, aqui quem fala é o Ailton. Dou boas-vindas a todos que estão rezando essa novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, nesse mês de julho. Muita gente nova chegando para rezarmos juntos. Para vocês também que rezam pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Apresentando rapidamente, eu sou casado, vamos celebrar 15 anos em outubro deste ano, porque muitas vezes as pessoas mandam mensagem aqui, né? Padre, mas não, gente, não sou padre, tá? Sou pai de uma menina, há 22 anos na vida missionária, pregando a palavra de Deus, desde 2004. Desde 2020, eu e minha esposa somos ministros da Eucaristia, aqui na matriz da nossa cidade, a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Somos de Pindamonhangaba, para quem conhece, aqui no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, ao lado da casa da mãe, Nossa Senhora Aparecida do Santuário, e também próximo da comunidade Canção Nova. Desde 2017, com este apostolado de devoção e oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Maria, Desatadora dos Nós, dai-nos perseverança em nosso amor a Deus. Ensinai-nos a glorificá-lo por todas as graças que dele temos recebido, a buscá-lo com confiança nos momentos mais difíceis de nossa caminhada, contando sempre com a vossa maternal intercessão. Amém. Nós partilhamos hoje da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 21, que diz assim: Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele tem crises de epilepsia e passa mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra. Ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui um menino. Então Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e ficou curado a partir dessa hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: Por causa da fraqueza da vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha como Jesus termina esse evangelho. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Esta é a palavra tema, norteadora, que nos conduzirá nesses 9 dias rezando. Mas olhando todo esse evangelho, alguns pontos que nos ajudam a viver essa direção da palavra de Deus para esta novena do mês de julho, no qual o Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, quer tratar a nossa fé, a sua fé. Como é que está a sua fé? E aqui o contexto desse evangelho é Jesus libertando o filho dessa pessoa que levou até Jesus, que estava sendo perturbado, oprimido por um espírito maligno. E Jesus liberta. Veja que Jesus, no versículo 17, ele diz:
ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Que foi logo depois que, no versículo 16, esse pai ou mãe disse a Jesus, né, eu levei os teus discípulos, mas eles não conseguiram curar meu filho. Aqui Jesus não está fazendo uma crítica aos apóstolos por não terem conseguido curar o menino não, viu gente? Ele está fazendo uma crítica pela ação do mal ainda. Ele está fazendo uma crítica ao inimigo de Deus. Entende? Então isso precisa ficar claro, para que a gente não interprete errado aqui a palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus, ele quer curar. Jesus, ele quer libertar. Isso também precisa ficar claro para nós, ou seja, Deus se compadece de nós. Ele quer sim, e ele vem em auxílio às nossas fraquezas. Se nós vamos ler na palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, é um trecho lá no versículo 18, em que Jesus ele proclama uma palavra quando está na sinagoga, lá do livro do profeta Isaías, no qual ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Depois ele vai dizer assim, ó, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Está em Lucas capítulo 4, de 18 a 21. Por que eu trouxe essa palavra, gente? Justamente para isso. Para que fique claro para nós que Jesus quer te curar. Jesus quer te libertar. Jesus quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Jesus pode realizar o impossível na sua vida. Este nó que você traz como intenção nesta novena suplicando a Nossa Senhora, Jesus pode desatar. Só tem um porém. Qual, Ailton? Você tem fé para isso? Você crê nisso? Agora veja, outro detalhe. Depois que Jesus diz, trazei o menino. Então Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino que ficou curado a partir dessa hora. Jesus quer nos curar. Versículo 19. Então os discípulos aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular. Guarde esse detalhe. Eles foram perguntar a Jesus em particular o quê? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Em particular, para nós é um grande ensinamento. Qual é? A vida de oração. A vida de intimidade com Deus. Nós precisamos ter diariamente a nossa vida em particular com Deus. A nossa vida de intimidade com Deus. A nossa vida de oração. Onde nós rezamos, onde nós oramos, onde nós falamos e principalmente onde nós escutamos a voz de Jesus. Onde nós escutamos a voz do Espírito Santo. Então, este em particular para mim e para você é onde nós vamos buscar o quê? Ter a fé necessária que os discípulos aqui foram questionar a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio, curar aquele menino, libertar aquele menino da epilepsia, do mal que ele estava vivendo. Eu e você, nós precisamos perguntar a Jesus, Senhor, por que eu não estou conseguindo crer?
Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé, que o Senhor quer me curar, que o Senhor quer me libertar, que o Senhor pode realizar o impossível, que o Senhor pode realizar esse milagre desatando o nó que eu preciso da minha vida. É rezando, é orando, é tendo intimidade com Deus, não é murmurando, não é reclamando, não é se revoltando. Entende? E aí Jesus traz um ensinamento profundo aqui, gente. Ele vai dizer que se for do tamanho de um grão de mostarda, depois pesquisa aí no Google se você nunca viu um grão de mostarda. É pequenininho, gente. Minúsculo o grãozinho de mostarda. Olha a comparação, a analogia que Jesus faz. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Mas veja que antes Jesus diz assim, ó, por causa da fraqueza da vossa fé. Aqui, esse ensinamento se alinha com o que Jesus está dizendo do grão de mostarda. Primeiro, não é o tamanho. Por isso que Jesus usa do exemplo mais pequeno que ele pôde falar ali na hora, do grão de mostarda, porque não é o tamanho. Se fosse o tamanho, ele falaria, olha, você vai ter que ter do tamanho de uma montanha. E ele vai dizer depois, né? O grão de mostarda, se você tiver uma fé desse tamanho, você move uma montanha. Mas é por causa da fraqueza da vossa fé. Ou seja, nós estamos alimentando a nossa fé. Você está alimentando a sua fé? Ou você está buscando a Deus no desespero? Você está formando a sua fé? Você é católico mesmo? Você está vivendo a sua vida? Nós estamos vivendo a nossa vida de acordo com a doutrina, a moral da nossa fé católica? Você está formando a sua fé? Ou você diz que é católico e acredita em tudo que está por aí? Você está fortalecendo a sua fé? Fortalecer a sua fé. Porque tem academia hoje que é 24 horas. Gente, aqui em Pindamonhangaba. Eu acho que Pindamonhangaba deve estar próximo dos 200 mil habitantes. Eu acho que sim. Está tendo uma expansão muito grande de população, moradia, indústrias, negócios. É uma cidade que tem uma localização, uma logística muito estratégica. Ela fica no eixo Rio-São Paulo e também com muito acesso aqui a Minas Gerais, o sul de Minas. Então, de São Paulo de carro, coloco 2 horas no máximo para estar ali na Marginal Tietê já. Um exemplo, 3 horas do Rio de Janeiro, 1h30 da praia de Ubatuba no máximo, você está a 45 minutos de Campos do Jordão. Então, eu estou dizendo isso porque aqui tem grandes fábricas multinacionais, a cidade está desenvolvendo, ou seja, tem 2 academias, 24 horas aqui na cidade. Você acredita nisso? 2 ou 3, se não me engano. E tem gente que vai na academia madrugada, meia-noite, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu ia com a minha esposa às 5 horas da manhã. Mudou toda a nossa rotina, a gente teve que ajustar os nossos horários. A questão não é o treinar em si. Como eu disse, a gente treina. Só que, gente, isso não é prioridade. Antes de buscarmos a Deus na nossa vida. Cuidar da saúde é prioridade? É. Mas a saúde da alma, ela precisa ser priorizada em primeiro lugar. Ou seja, a nossa fé precisa ser fortalecida. E às vezes nós estamos dando muita evidência, priorização ao corpo, à estética, a tudo aquilo que envolve o nosso exterior, e o nosso interior está vazio. E aí a nossa fé está enfraquecida. Uma fé imatura. Ai, Deus não me ouve, Deus não me responde. Ai, Deus. Gente, já deu isso, cara. Já deu essa lamentação que Deus não me ouve, que Deus... Ai, sabe? Isso é imaturidade na fé, gente.
precisa amadurecer na fé, tem o tempo de Deus, tem que aprender a esperar em Deus, tem que passar pela prova que Deus faz muitas vezes na nossa fé, para depois você receber a graça, para depois você receber o milagre, para na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, você receber. E aí você precisa amadurecer sua fé. Então, veja, não é o tamanho da fé, daí a gente cai naquela comparação, né? Não, que a fé daquela pessoa é maior que a minha, que a fé daquela pessoa é linda. Uma coisa é admirar, outra coisa é ficar comparando, e às vezes a gente fica preso. Tem gente que sofre com comparação, compara a vida, compara o cabelo, o rosto, o corpo, a roupa, o carro, a casa, o emprego. Vive numa comparação constante, aí o do outro sempre é melhor. Aí quando vai chegar na fé, a fé do outro é maior que a minha. A fé dele é mais bonita que a minha. Não é beleza, não é tamanho. Veja que Jesus diz aqui, é fraqueza da fé. Fraqueza. Você não está conseguindo crer, não está conseguindo permanecer, não está conseguindo perseverar, só vive murmurando, as coisas não dão certo, as coisas, não sei o quê. Faltando fé, gente. Fé. Então não compare. Aprenda a crer em Jesus. Aprenda a confiar em Jesus. Aprenda a crer e confiar em Nossa Senhora, na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Sabe por quê? Porque se nós crermos, nada será impossível. E nós vamos aprender. Nós vamos ver nesses 9 dias de oração aqui, que realmente aquele que crê em Jesus, nada é impossível. Amém? Rezemos juntos a Nossa Senhora esse primeiro dia. Oração final. Ave Maria, bendita de Deus, cheia de graça, Mãe de Jesus e nossa Mãe. O amor do Pai vos elegeu e vos quis como a nova Eva de ventre santo e fecundo, para nele gerar o Verbo encarnado por obra do Espírito Santo. O Senhor fez em vós maravilhas e por vossa obediência à vontade dele, desatastes o nó da desgraça que se abateu sobre o gênero humano, nó que foi atado pela desobediência de Eva. Pelo vosso sim, o céu e a terra se abraçaram. A esperança da salvação se fez certeza, e Deus habitou entre nós. A vós recorro, ó Virgem Maria, porque vossas mãos maternas se comprazem em desatar os nós que prendem e oprimem a vida dos vossos filhos e filhas, para vê-los mais perto do vosso Filho, abençoados e felizes. Recebei, ó Mãe, a minha vida e contemplai com misericórdia quantos nós me prendem ao mundo, trazendo-me angústias e sofrimentos. São nós do passado e do presente. Presente agora os nós necessários na sua vida, para que, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, possam ser desatados. Socorrei-me, ó Mãe Santíssima, pois meu ser deseja a paz que vem de Deus. Buscando o vosso auxílio, refaço o meu propósito de me empenhar em viver como uma nova criatura, que proclama a glória de Deus pelas obras da fé e do amor. Ouvi, ó Mãe, o meu clamor. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Salve Maria Imaculada.